Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. A minha convidada desta semana sempre sonhou em ser professora e juíza do trabalho. Há alguns anos, ministra aulas, inclusive aqui no GRAM, e há poucas semanas foi nomeada como juíza para realizar o seu segundo sonho. Filha de servidores públicos de nível médio, a brasiliense Fernanda Rocha sempre se considerou uma esforçada, boa aluna. Ela chegou a cursar a Faculdade de Ciências Contábeis na UNB, mas por influência da mãe, estudou Direito também e acabou se apaixonando pelo direito do trabalho. Em sua trajetória, Fernanda foi assessora legislativa da Confederação Nacional da Indústria, de onde depois pediu demissão para advogar e dar aulas. À época, ela e seu irmão montaram um escritório de advocacia, mas quando ele decidiu parar para estudar para concurso, ela viu que advogar também não fazia mais sentido em sua vida. Em 2019, Fernanda começou a estudar para concursos com foco exclusivo na magistratura do trabalho. A pandemia prejudicou seu ritmo, mas ela nunca deixou de estudar. Nem mesmo quando, em 2021, seu pai sofreu um AVC e ela precisou praticamente dobrar sua carga de trabalho para ajudar em casa. No ano seguinte, as coisas começaram a melhorar. Ela pediu redução de carga de trabalho para 40 horas semanais e uma semana antes de seu pai voltar a trabalhar, em 2023, saiu o edital do concurso no qual ela viria a ser aprovada em 2024 como juíza do trabalho. Apesar de ter sido feliz em iniciativa privada, minha convidada desejava muito a estabilidade e as oportunidades de crescimento da carreira pública. E batalhou muito por isso. Usando a assinatura limitada do GRAM, ela criou o hábito de acordar às 4 da manhã para estudar, o que também fazia ao longo do dia em situações como a espera em filas ou durante o tempo no trânsito. Depois de algumas reprovações, a aprovação trouxe o alívio de um futuro melhor e a certeza de que tudo valeu a pena. Então vamos agora conhecer melhor a história da professora, da aluna e agora da juíza Fernanda. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade e só de ouvir aí é até bom a gente ouvir às vezes essa história, porque eu quase me emocionei aqui. Logo no início, quando a gente olha, né, no final, quando você vê que deu certo, aí que vai caindo a ficha, né, das renúncias que a gente fez. Acho que no processo é tudo tão doido, é tanta renúncia que não dava nem muito tempo de parar para olhar o sacrifício que a gente estava fazendo. E quando começou esse processo para você? Tipo, de preparação para concurso, de pensar em concurso? A magistratura ela traz ali a necessidade de um estudo e de uma base muito forte para a prova, né? Então, apesar de ter começado a estudar para concurso em 2019, eu sempre ressalto que eu estudei a minha vida inteira, eu já tinha um mestrado, eu já ministrava aulas, inclusive aqui no GRAM. Então, essa bagagem teórica eu já tinha, mas quando a gente vai estudar para concurso, que foi o que eu comecei a fazer em 2019, o que, que a gente percebe? Que a gente precisa de um foco, de um norte. O GRAM me ajudou muito com isso, a ter uma visão de concurso público. Eu tinha muito a visão de academia, eu tinha acabado de fazer um mestrado, então eu comecei até com as dicas, né, de vários colegas, professores do GRAM, já juízes, inclusive, vários professores do GRAM me ajudaram, principalmente na prova oral. Eu, né, liguei para o professor Aragonê, para o professor Borelli ali, naqueles dias de angústia antes da prova oral, e eles me deram ótimas dicas. Então, em 2019, eu comecei a ter um estudo mais focado, comecei até a estudar um pouquinho errado, porque eu costumo dizer, depois que a gente passa pelo concurso público, a gente percebe que o segredo, eu acho, da aprovação é fazer o que você não gosta também. Então, como a fase que eu menos gostava de estudar era a primeira fase, por conta da decoreba, acaba que eu deixei ali inconscientemente, fui deixando aquela parte mais custosa, né? De lei seca, resolver questão, assistir aula das disciplinas que a gente não gosta, eu fui deixando para depois. Então, esse erro eu cometi no início, inconscientemente, de querer estudar o que eu gostava, as disciplinas que eu mais gostava, achando que só com elas eu iria ser aprovada na primeira fase, o que é um grande erro. A primeira fase, ela sempre, a prova objetiva em si, para mim, ela sempre foi a mais difícil, porque
tem aquela parte de decoreba e tudo mais. Então, para mim, a virada de chave ali foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia, que aí eu comecei a dar uma atenção mais forte para a primeira fase, principalmente depois da minha primeira reprovação. Apesar de ter sido o meu primeiro concurso para juíza do trabalho, em 2020 eu fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho e fui muito mal na primeira fase. E aí eu percebi, não, eu vou precisar mudar alguma coisa. E aí eu acho que a primeira reprovação, ela me deu um gás muito forte, e aí eu comecei a não acordar 4 horas da manhã, eu comecei bem depois essa rotina diária, mas aí eu comecei a dar uma atenção para aquelas disciplinas que eu não gostava, e aí eu assistia videoaula e dirigindo, na esteira, na fila de banco, ia fazer unha, eu tava com fone, eu acho que as pessoas até achavam que eu era um pouco grosseiro, mas é porque realmente era o único tempo que eu tinha. Então, esses dias eu fui fazer unha, e acho que foi uma das primeiras vezes assim que a manicure falou: nossa, você não tá ouvindo nada hoje. Eu falei: é porque eu passei. E aí foi uma das primeiras vezes que, de fato, eu fiz a unha sem estar com fone no ouvido, ouvindo um professor ali, o que me ajudou muito nesses momentos de não estar com tempo. Pelo menos eu não ficava com a consciência tão pesada de não estar estudando. E você, apesar de ter feito essa prova do Ministério Público, tinha um foco exclusivo na magistratura do trabalho. Sim. Algum motivo? Era um sonho antigo de infância ser juíza, especificamente juíza do trabalho? Sempre tinha uma aura, eu acho, o cargo, né, juíza do trabalho, ele te dá uma sensação de poder, de efetividade, de poder, de fato, fazer justiça, que sempre me encantou muito. Mas eu confesso que de onde eu vim, eu cresci em Taguatinga, meus pais são, né, minha mãe foi fazer nível superior, eu já era adulta. Então, para mim, a magistratura sempre foi algo muito lindo, mas eu confesso que não era algo nem imaginável, digamos assim, né? E aí, depois que eu comecei a dar aula, que aí sim era sempre foi meu grande sonho de infância, né? Pequenininho, o que você quer ser quando crescer? Professora. Mas é quando eu comecei a dar aula, comecei a conviver com outros juízes, né? Eu já tinha advogado. Aí eu comecei a entender como era a prova, eu comecei a ver que aquilo poderia ser possível, né? E aí que eu comecei a pensar nesse sonho de uma forma concreta. Era um sonho, mas um sonho muito distante, um sonho que, assim, para mim ele não seria nem alcançável, é muito estranho dizer isso, mas por muito tempo a magistratura foi para mim uma coisa muito surreal, muito fora da minha realidade. Então, foi ali em 2019 que eu falei, não, eu acho que é possível. Eu comecei a olhar as provas, eu comecei a conhecer pessoas que eram juízes, trocar uma ideia, e aí eu comecei a perseguir aquilo com mais vontade, digamos assim. E aí, como a gente ficou o último concurso foi em 2017, eu fiz 2 concursos do Ministério Público do Trabalho, nesse tempo em que eu estava estudando, né? Foram os únicos concursos que, de fato, eu fiz. E aí, quando veio o edital em 2023, aí eu só estudei. Eu só estudava, realmente. Assim, eu me afastei de todo mundo, só fiquei perto das pessoas realmente próximas, eu desapareci e eu agarrei aquele sonho como se fosse a última chance da minha vida. E aí deu certo. Houve um período em 2021, um período que ainda estávamos na pandemia, embora com alguma perspectiva de melhora, no qual seu pai sofreu um AVC e você precisou mudar muito a sua rotina. Como é que foi essa fase? Foi muito dura. Foi o ano mais difícil da minha vida. Meu pai e minha mãe sempre foram, né, porto seguro. Eu podia contar com eles. Inclusive, eu tinha uma tranquilidade muito grande de reduzir carga de trabalho, porque eu sabia que se eu precisasse, eu teria um suporte financeiro dos meus pais. Mas o meu pai, ele teve um AVC e ele passou ali, ele ficou uns 4 meses direto em UTI, internado, a gente ficava, né, 24 horas no hospital, porque meu pai já tinha mais de 60 anos, então sempre a gente tinha que estar no hospital. Óbvio, a família dando um apoio, mas eu e meu irmão, a gente se viu no momento em que a gente ficou sem chão. E aí o meu pai, além dos gastos da casa, que até ele tinha ali uma parcela do benefício previdenciário, porque eles são empregados públicos, né? Apesar de serem de empresa pública, são seletistas. A gente passou a ter muito gasto, a gente passou a ter
vários procedimentos que o plano não cobria. Depois, quando ele foi para casa, fisioterapeuta em casa, porque ele ficou na cadeira de rodas e o médico falou que ele ia ficar 2 anos sem andar. E graças a Deus, meu pai tinha um histórico de atividade física muito forte, então ele só ficou 2 meses na cadeira de roda. Mas tudo isso porque a gente passou a trabalhar muito, né? Eu principalmente, eu comecei a trabalhar todos os horários que eu podia, eu comecei a dar aula, comecei a advogar, voltei a fazer tudo que pudesse aumentar a minha renda, porque o meu pai realmente precisava de fisioterapia, cuidadora, a gente tinha uma série de gastos que eram muito altos, e foi um ano muito difícil, foi o ano mais difícil da minha vida. E os estudos ficaram de lado ou você conseguiu continuar? Não, eu e meu irmão também era concurseiro, né? Hoje ele é do Ministério da Justiça, ainda continua estudando. A gente estudava no hospital, então a gente levava tudo para o hospital. Era engraçado, porque as enfermeiras já conheciam a gente montava ali uma bancada de estudo e ficava estudando no hospital, e era essa rotina. Eu não consegui manter o mesmo nível de estudo, porque eu comecei a trabalhar muito mais para aumentar a renda, mas eu não parei. Eu tinha aquela sensação de que se eu parasse naquele momento, eu não voltaria mais. Eu tinha aquela sensação de que é melhor eu continuar estudando, nem que seja 1 hora por dia, porque eu sabia que eu não ia voltar se eu parasse de trabalhar, se eu parasse de estudar. Então, a gente continuou estudando mesmo no hospital, e levava tudo, e já tinha malinha de estudo no carro, computador, e era aquilo, estudando com televisão, enfermeira, e meu pai passou por um momento muito difícil, né, que ele tentava arrancar sonda, então a gente tinha que ficar vigiando ele à noite. Então, era isso, era um olho no meu pai, outro olho no estudo, e foi indo. Não ter parado, eu acho que foi determinante. Eu nem sei se eu consegui aproveitar muito do estudo naquele período, não sei nem se foi um estudo de qualidade, eu realmente acho que não, mas psicologicamente não ter parado foi determinante para a aprovação, sem dúvida. Quando saiu o edital 2023, você disse que aí foi foco total. Foi. Como é que foi essa fase? Como é que era um dia padrão seu, um dia normal seu, e por quanto tempo isso durou? No finalzinho de 2022, teve a prova, a segunda prova do MPT, e aí eu fui aprovada na primeira fase com esse estudo de hospital. E a segunda fase seria em maio. E eu confesso a você, Gabriel, que o MPT ele nunca encheu meu coração, assim. Até perdão pelo uso da palavra, mas eu nunca tive aquele tesão de estudar para o MPT que eu tinha para a magistratura. Então, eu não estudei muito para o MPT, mas passei na primeira fase e tinha a segunda fase ali, sabia que ele ia ser em maio, mas eu não estava naquele ritmo de estudo. E aí, em novembro, junto com a prova do MPT, começou o boato de que ia sair edital para a magistratura do trabalho. E em janeiro saiu o edital, e logo, 1 semana depois do edital, meu pai voltou a trabalhar. Meu pai já estava bom, voltou a trabalhar, e eu não precisava mais ter aquela carga gigantesca de trabalho, então eu consegui reduzir bastante, eu fiquei realmente só dando aula, porque ser professora me ajudou também, de uma certa forma, mas eu consegui dar uma reduzida, principalmente na graduação. E aí a minha rotina passou a ser uma só. Um pouquinho antes de sair o edital, ali 1 semana antes do edital, até a prova oral, a minha rotina foi sempre a mesma. Eu acordava todos os dias às 4 horas da manhã, invariavelmente. Aos domingos, que eu acordava 6, mas todos os dias eu acordava 4 da manhã, eu estudava até 6h30, 7 horas e ia trabalhar. Então, quando eu saía de casa ali de 4 às 6h30, 7 horas, eu já tinha feito o grosso do estudo, digamos assim. Então, eu já tinha resolvido questão, eu já tinha assistido uma videoaula com uma atenção maior, eu já tinha montado o material de revisão da disciplina daquele dia. Como eu tinha pouco tempo, eu colocava uma disciplina por dia, que nem é tão indicado, mas dentro da minha rotina era o que funcionava, pelo pouco tempo que eu tinha. Então, eu fazia ali o ponto mais importante daquela disciplina naquele dia, e ao longo do dia, né, de um lugar para o outro, na academia, eu não abandonei a atividade física, acho que isso foi muito importante para mim, me manter saudável mentalmente, porque
A prova da magistratura é uma prova que exige muito do nosso psicológico, principalmente na prova oral. E aí, ao longo do dia, eu ficava ouvindo videoaula, né? O áudio do GRAM, por isso que a assinatura limitada foi muito importante, porque muitas vezes tinha um tema muito específico, eu conseguia, na assinatura limitada, pesquisar alguma aula sobre aquilo e ir ouvindo para fixar ou para tirar dúvida ao longo do dia, no trânsito, na esteira, em fila de banco, onde eu tivesse. E aí, quando eu trabalhava até 10h30, 11 horas da noite, que era o horário que eu chegava em casa, 10h30, quando eu dava aula à noite, eu voltava para casa e não estudava mais. E o dia que eu não ministrava aula até esse horário, eu conseguia ainda chegar em casa 8 horas da noite e estudar ali mais 1 horinha, 1h30, com foco total. Mas esses momentos ali que, por mais que eu tivesse uma atenção dividida, né? Tô lavando uma louça, tô arrumando alguma coisa, tô ouvindo videoaula, eu acho que me ajudou a fixar bastante o conteúdo. Porque muitos pontos ali eu já tinha fixado bem, então eu já tinha estudado de manhã e as aulas me ajudavam muito a fixar aquele conteúdo. E eu fazia isso todos os dias, eu não parei de estudar nenhum dia, até durante a prova do edital, até a última fase, nenhum dia, eu estudei todos os dias. Isso durou quanto tempo, essa fase mais intensa? De janeiro de 2023 até julho, que a gente teve a prova discursiva e a sentença no mesmo fim de semana. Eu tirei um mês ali para descansar, mas estudando de forma mais leve. E aí, em agosto, eu retomei, continuei estudando. E eu fiz a prova oral em abril. E aí, entre as discursivas, sentença e a prova oral, porque é muito cruel, porque eu fiz a sentença, a terceira fase, em julho, e a minha prova oral só foi em abril de 2024. É quase um ano, né, se a gente for pensar. E você não sabe se você passou. Primeiro sai o resultado da segunda fase. Aí, quando sai o resultado da segunda fase, que foi uma fase que reprovou muita gente boa, colegas meus que estavam até bem mais preparados, né, foram reprovados. O concurso, a estrada do concurso, tem muita coisa que não está no nosso controle. Eu sempre falo isso, o concurso, 90% praticamente, eu acho que não está muito no nosso controle, mas os 10% que está no nosso controle, a gente tem que fazer certinho o que a gente precisa fazer. E como demora muito para sair o resultado, você fica naquela, eu estudo para a prova oral ou eu estudo para a primeira fase do próximo concurso. E aí depois que saiu o resultado da segunda fase em setembro, aí eu retomei aquele ritmo de estudo, porque eu falei, cara, se eu passei na segunda fase, eu vou até o final. E aí em novembro, dezembro, sai o resultado da sentença, e aí eu voltei para aquele ritmo bem assim, e fazendo simulado de prova oral com os colegas o tempo inteiro, estudando muito para a prova oral. E a prova oral, ela é cruel, porque você também é um outro edital que sai para a prova oral muito próximo da prova oral. No nosso caso, acho que inscritos eram 12 mil e na prova oral nós chegamos em 240. Então a gente tinha um grupinho bem pequenininho de 240 pessoas que fizeram a prova oral. Então foram quase 2 meses e meio de prova oral. E eu fui sorteada para o terceiro dia. Então eu fiquei bem no início, então eu não consegui saber de nada, nem assistir prova dos colegas. Foi tudo muito no escuro, mas deu certo, assim. Eu fui estudando o que eu sabia que podia cair, focando naqueles pontos que eu não tinha domínio, para quando fosse sortear ali o ponto da prova oral, eu aumentasse a chance de cair algo que eu soubesse, assim. E aí eu acho que na prova oral é mais emocional, não tem muito o que fazer. Eu mantive terapia, muito contato com Deus, atividade física e estudo. Até o dia da prova oral em abril, foi 8 de abril, minha prova oral desse ano. Aí depois eu dei uma descansada. Aí eu realmente parei de estudar com aquele afinco. Então eu fiquei 1 ano e 3 meses, mais ou menos, estudando praticamente todos os dias, todos os dias. E o corpo não pediu ali, em algum momento, assim, gritou ali reclamando dessa rotina? Pelo visto, você não dormia tanto assim, não. Não. Acordando 4 da manhã, de vez em quando chega nas 10, 10h30. Gabriel, eu acho que o corpo pediu várias vezes, mas eu silenciei, eu não ouvi. O que não é indicado, né? A gente tem que ouvir também. Mas eu acho que
durante esse tempo, todos os dias ali que eu estava muito cansada, o que eu fazia era dar uma descansada. Era dormir 1 hora a mais, era tentar pegar um pouco mais leve, mas como eu tinha edital, e aí eu acho que dá para quem é concurseiro sabe que tem uma diferença, né? Quando você não tem um edital publicado, eu sempre falo, o ritmo de estudo é diferente. Você vai ter um ritmo de estudo mais que você pode se permitir. Eu acho que você deve se permitir ter um dia livre na semana, né? Ter uma rotina mais saudável. Agora, quando sai edital, vinha uma adrenalina, eu não sei explicar. É igual às 24 horas da prova oral. A gente vê uma energia que você não consegue dormir nas 24 horas. O meu ponto foi sorteado no domingo, 3h30 da tarde, a minha prova era no outro dia, 3h30, segunda-feira. E eu tinha 24 horas para estudar 5 pontos, de 5 disciplinas diferentes. Então, eu dormi obrigada, né? Porque os meus anjos aqui em casa me colocaram na cama e falaram, vai dormir. Mas nem sono vem. É uma adrenalina, é inexplicável, assim. A gente não consegue parar mesmo. Sim. Falando dessa parte emocional, há um vídeo no qual você, em tempo real, você pediu para alguém filmar ali o resultado, né, final do concurso. Fernanda da Rocha Teixeira. 6,5, 8, 7,5. E aí você começa a chorar, comemora, abraça algumas pessoas. Como é que foi ali o turbilhão de sentimentos, né, nesse momento? Aquele momento foi mais feliz que o da posse, porque a prova da magistratura são muitas fases. Então, todas as comemorações da primeira, da segunda e da terceira são comemorações muito contidas. Eu confesso que eu nem comemorei, porque na minha cabeça não acabou ainda. Não vou comemorar porque não acabou. Eu tô feliz porque eu passei nessa fase, mas não acabou. Ainda não acabou. Quando vem o resultado da prova oral, que aí você sabe que não tem mais nada, que realmente não tem mais nenhuma fase, nada mais pode te parar ali, né? Porque a vida pregressa já foi antes. Quando você chega na prova oral, até os exames médicos a gente já fez. E aí, ali foi um momento de desabar, assim. A sensação aquele foi o momento mais feliz da minha vida até hoje. Porque aquele foi o momento que eu falei, você tira um peso das costas, assim. A advocacia, dar aula, tudo muito maravilhoso. Eu sou muito grata pelas profissões que eu exerci até aquele momento. Mas a magistratura, ela me deu um sentido na vida, assim, muito lindo. Ela te dá uma... E o serviço público como um todo te dá uma certa segurança, né? Te dá uma tranquilidade, assim. E aquele momento ali, para mim, foi aquela sensação de acabou, de agora eu posso tirar esses 200 quilos das costas e respirar. Então, era um respiro que eu estava esperando há muito tempo. Ali eu comemorei todas as fases, eu acho, assim. Aquele momento eu fiquei mais feliz do que a própria posse. É engraçado. Aquele resultado ali, para mim, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Quem estava ali com você que você abraçou? Tava minha mãe, meu noivo estava do meu lado, logo depois minha mãe, meu irmão e o meu melhor amigo. Eu levei eles para o resultado porque ali a gente não sabe se passou, né? 11 pessoas foram reprovadas na prova oral. Boas pessoas, inclusive, bons candidatos. Então, quando a gente vai para aquele momento, a gente não sabe se a gente passou ou não na prova oral. Eu confesso que eu tinha um certo otimismo, eu sou muito otimista, mas eu tinha um pezinho no chão ali de também pensar, pode ser que não dê. E aí eu chamei aquelas pessoas que estariam ali comigo para o bem, no momento de comemorar, como também se desse errado, seriam pessoas que eu sabia que me tirariam dali, que cuidariam de mim. Então eu fui meio que sem saber, assim, eu estava otimista, mas na dúvida ainda. Sim. E antes de tirar esse peso das costas, com a comemoração toda, em algum momento você pensou em desistir? Não. Eu acho que quando eu tomei a decisão de estudar para concurso, eu renunciei a muita coisa. Eu renunciei a questões profissionais, eu
renunciei à vivência com amigos, viagens. Então, na minha cabeça, foi tudo ou nada. Então, quando eu tomei a decisão de estudar, eu pensei assim, eu não vou parar, vou ficar aqui até conseguir. Tiveram momentos em que eu fiquei muito mal, assim, de cansaço, de achar que eu não ia dar conta. Achar que eu não ia dar conta, eu achei muito por várias vezes. Mas desistir em si, depois que eu tomei a decisão, eu confesso que eu não lembro de um momento que eu tenha falado assim, não vou mais. Tanto é que eu já falava, olha, se eu não passar nessa prova oral, eu vou continuar estudando. Então, nem se eu não tivesse passado nesse, eu acho que eu desistiria. Seria mais difícil, sem dúvida, mas eu teria continuado. Professora, a gente tem uma pergunta tradicional aqui no canal, que é o pedido de um conselho para quem está nos acompanhando e possivelmente está passando por um momento difícil, possivelmente foi reprovado várias vezes, possivelmente vem de uma origem muito simples e não tem essas referências aí de autoridades no serviço público presentes, próximas. Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável, como você foi e é nessa jornada? Fazer um pouquinho todo dia. Pode parecer um clichê, mas a constância, ela muda a vida. Depois que eu comecei a estudar todo dia um pouquinho, óbvio, para o domingo, né, dar uma descansada, mas coloca esse estudo na rotina, acredita muito em você, e hoje eu digo para todo mundo, se eu soubesse que era tão bom ser juíza, né, que traria tanta felicidade, eu teria estudado mais, eu teria acordado 3 da manhã, sabe? Porque vale a pena, vale muito a pena. E lembra que passa, né? Esse momento passa, esse momento de estudo passa. Hoje, minha mãe brinca que é igual a dor do parto, né? O estudo para concurso. Depois que você passa, nem parece que foi tão sofrido. E é isso, eu acho que é um momento doído, o estudo, porque é muita renúncia, mas passa. E as renúncias são necessárias. Eu acho que depois que eu passei, eu sei exatamente as renúncias que me fizeram chegar até aqui. Eu dou muito valor a elas, porque se eu não tivesse me ausentado de algumas festas, de algumas viagens, se eu não tivesse olhado mais para mim, diminuindo o trabalho, às vezes, talvez eu não teria passado. E eu estaria no mesmo lugar que eu estava há 2, 3 anos atrás. Que era um lugar bom, mas que hoje eu estou num lugar que eu estou muito mais satisfeita, mais realizada. Então, acho que a constância é o segredo da aprovação, porque o concurso público ele é muito cruel, muita gente para no caminho, e eu entendo isso, eu sei que é difícil, mas o meu conselho é constância, mantenha-se na disciplina diária, é melhor estudar 1 hora todo dia do que 8 horas todo sábado. Eu sempre digo isso, parece que a gente absorve mais. Professora, muito obrigado pela participação aqui no canal. É um prazer conversar com você sobre a sua história e uma honra saber que o GRAN ajudou um pouquinho aí nessa caminhada, de alguma forma. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço e saiba que o GRAN me ajudou muito, não foi um pouquinho, não. Foi bastante. Sou muito grata, de coração. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário aqui se estiver assistindo pelo YouTube. Assine o canal, clique aí nas notificações no sininho. Se estiver acompanhando pelo Spotify, siga esse podcast, acompanhe os nossos outros podcasts também. Temos aqui mais de 250 entrevistas, histórias de sucesso, histórias inspiradoras para te inspirar, incentivar a ser imparável na sua jornada. Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.